último episódio, Asgur conheceu sua nova vizinha e teve sua reputação arruinada pela Yeshan. Bom, estava na cara que ela não deixaria para menos. Não demora muito para que a notícia chegue a Jack, especificamente às mãos de sua mãe, que quase morre de desgosto. O sonho de Sevin é que o Asgur lhe dê muitos netos, levando assim o nome da família Atasoy adiante. Ebru tenta acalmar, dizendo que o Asgur sempre carregou com ele um espírito livre. Sua mãe então começa a lamentar por ter dado esse nome. Asgur significa livre. Sevin diz a Ebru que se tivesse dado outro nome, ele já estaria casado e já teria dado netos. No desespero, ela decide espalhar a notícia de que está procurando uma noiva para Asgur e pede para Ebru convidar todas as mulheres solteiras para o seu casamento. Ela está determinada a casar o Asgur até o final do verão. E assim iniciamos mais um episódio dessa bela história turca. Bayanlas, Senhor Errado. Recap Flex Love. Já em Istambul, Asgur, indignado, conversa com Ozan sobre o fato da Yeshan ter alterado tudo o que ele disse na entrevista. Neste mesmo instante, Ebru liga-o dizendo que leram a entrevista. Asgur então a pede para não levar a sério, pois não falou nada do que foi dito ali. Ebru diz que sabe que ele está falando a verdade, mas que sua mãe estava possessa e chegou a passar mal de tão nervosa que ficou. Asgur a diz que irá conversar com sua mãe. Ebru então diz que não sabe se vai adiantar dessa vez, que ela está determinada a o casar, que pediu para ela espalhar a notícia de que está procurando uma noiva para ele, e que convidou todas as mulheres solteiras para o seu casamento para que ele pudesse escolher uma noiva. Asgur fica doido com a notícia. Ozan então o aconselha não ir sozinho para o casamento de sua irmã, e o dá a ideia de ir com a doidinha que cismou ser sua namorada para o casamento. Assim sua mãe assustaria e desistiria de o casar. Asgur então diz que o sonho da sua mãe nem é o casar, mas sim os netinhos dela, que vai o sacrificar para ter os tão sonhados netos. Pelo jeito, Asgur está mesmo encrencado. Não muito distante dali, Esgi está a procurar um emprego. Sua mãe Nevin a liga toda animada pelo seu novo pretendente, que, por sinal, é um médico. Adjan só abriu o bocão e saiu falando para todo mundo do Dr. Sarda. A Esgi tenta explicar que eles ainda não são nada um do outro, que apenas estarão no mesmo evento no fim de semana. Bom, sua mãe continua dizendo ter a certeza de que seu destino está entrelaçado ao desse rapaz, que é pressentimento de mãe. Esgi, então, toda animadinha, vai ler o livro para solteironas que querem se casar. Ao ler um pequeno trecho, começa a culpar seu pai, dizendo que todos os homens que escolhe são iguaizinhos a ele, tomando para si a preciosa dica do manualzinho. Se quer se casar, fique longe dos homens errados. Com certeza ela falou isso pensando no vizinho. Falando nisso, olha quem tá chegando aí. O vizinho tentação. E claro, ele não pôde deixar de notar ela repetindo essa frase em bom e alto tom. E, obviamente, não consegue ficar quieto. Ele chega dizendo que é a primeira vez que ele vê alguém estudando para achar um marido. Que a diz para comprar um gato, não um livro. Esgi questiona o que ele sabe sobre isso. Asgur então pega o livro de suas mãos para ver do que se trata e ousadamente debocha dizendo que realmente está com o livro sagrado das solteironas em mãos. A Esgi fica possessa. Ele a questiona sobre ela acreditar que ler o livro vai ajudar. Esgi afirma que se for o homem certo, vai. Asgur então a pede para o explicar o que seria o homem certo para ela. Ela o diz que ele não vai entender, mas que vai tentar o explicar. E com cara de ironia ele a diz que a está ouvindo. Esgi o diz que o homem certo é o homem correto, que não é egoísta, é compreensivo, respeitoso, sensível. Notem que ela deu uma espiadinha no livro para responder. Asgur então a diz que ela esqueceu de dizer obediente. Esgi concorda, dizendo que seria muito bom se ele obedecesse também. Asgur a diz que tem um amigo perfeito, que se encaixa em todos os seus requisitos. A Esgi se anima e ele chama o Tesla para apresentá-la. Ele gosta mesmo de flertar com a morte. A Esgi diz que o Tesla é fofo, mas que ele é engraçadinho. Asgur diz que engraçada é ela, que não quer destruir seus sonhos, mas que esse homem que ela tanto sonha não existe, que nem as mulheres são assim. Esgi diz que ele está enganado, que ela é assim, e se ela existe, ele também existe. Então diz que até se conhecem, e que vão se encontrar no fim de semana. Asgur então a diz que tinha um amigo imaginário na infância, e que acha que ela tem alguma coisa do tipo, um homem imaginário. Gente, sério, ele ultrapassa todos os limites. Esgi então pergunta o porquê ele acha que não é real. Ele a diz que há 2 dias atrás ela estava chorando em seus braços por conta de outro homem. Errado ele não tá. E a questiona quando foi que ela achou esse homem perfeito. Esgi o diz que foi ele que a encontrou, que é um médico muito bonito e educado. Asgur então a diz para admitir que fingiu estar doente para encontrar o médico. Falei que ele não tem limite, minha gente. Esse Asgur
Esguio diz para não ser bobo que ele a acertou com o carro. Osgura então vai logo dizendo que não acredita que ela pulou na frente do carro. Medo da morte zero, né, minha gente? A Esguio, já indignada, diz que se ele continuar zoando assim, ela vai embora. Osgura então a pergunta se ele a entendeu direito, que a partir de agora, ela não vai mais namorar os homens errados, somente os certos. Esguio diz que é isso mesmo. Osgura então a diz que a dará uma dica e a pede para prestar atenção. A diz que não existe homem certo ou errado, que cada um molda sua imagem na cabeça do outro. Ou seja, algumas mulheres estão agindo da forma correta e outras da errada. Esguio, como sempre, não entende nada e diz que para ele as mulheres são sempre as culpadas, que ele não deve ter recebido o amor de sua mãe para ser tão hostil assim com as mulheres. Osgura então a diz que sua mãe morreu quando ele nasceu. Esguio diz que sente muito, que não fazia ideia disso e o pede desculpas. Osgura então a diz que esse é o problema dela, que ela acredita em tudo porque pensa com o coração e esquece de usar a cabeça, e que só faz isso porque não conhece as regras. Esguio pergunta que regras são essas. Osgura diz que uma relação perfeita entre um homem e uma mulher é um jogo que requer sensibilidade, que o primeiro que demonstrar amor no jogo está fadado a perder, e que sabe que em seus relacionamentos foi ela a primeira a ligar, a primeira a dizer eu te amo, a pedir desculpas, que se rebaixa, que só ela compra presentes em datas especiais, que mesmo seu namorado não fazendo nada para ela em seu aniversário, ela fazia festa e surpresa no aniversário dele. Esguio surta. Osgura então a diz que se ela continuar agindo assim, os homens vão continuar a tratando como se fosse nada, e ela continuará solteira. Esguio, furiosa, o questiona por que ele está solteiro, já que sabe tanto assim de relacionamento. Osgura diz que está solteiro porque quer, que ele é quem decide o rumo da própria vida. Ela o diz que se recusa a receber conselhos de um cara como ele, que trata relacionamento como entretenimento. Osgura diz que é ela quem sabe, que só não venha chorar na cabeça dele de novo. A Esguio dá chilique novamente, o chamando de mané, e diz que não vai chorar. Vai vendo. Após quase chorar de raiva, Esguio vai às compras com a Denise e a Janso para o tão sonhado encontro. Foram milhares de vestidos até encontrar o perfeito, entre bolsas e sapatos também. Seguem para os cabelos e unhas, mas a Esguio só conseguia ver uma coisa: noivas por todos os lados. E para finalizar, aquele toque de juventude com o Dr. Levante, namorado da Janso. E quem disse que a Esguio quis aplicar botox? Bom, a Janso, que não é boba nada, não deixou desperdiçar a oportunidade. Enfim, o fim de semana chegou. Osgura estava lá, tranquilamente tomando seu banho, até que a água acabou. E para nossa alegria, ele precisa tentar resolver o problema. E sai somente de toalha. Respira, respira. Ainda tem muito Osgur pela frente. Não atendem na portaria. Ele então sai para resolver sozinho e se depara com a deslumbrante Esguio. Dá pra ver que ambos ficaram impressionados. Osgur tenta se explicar dizendo que estava tomando banho e a água acabou do nada. E claro, ele não consegue despistar seus olhares. Esguio diz que está com pressa e por isso não poderá ajudá-lo. Ele então a pergunta se ela está preparada. E ela singelamente se vira. Osgura dá sua aprovação e a diz que está ansioso para saber o resultado. Ela sai se sentindo e com razão, deixando o garoto admirado. Quanto a vocês, eu não sei, mas eu sou a favor da água acabar mais vezes do nada. Muitas vezes. O tão esperado momento chegou. Esguio estava deslumbrante e o seu tão sonhado pretendente chega ao evento. Mas Esguio é Esguio. Ela já começa querendo ir ao encontro do Sorda. Só não vai porque a Janso a impede. E a diz para esperar que ele venha até ela e se fingir de surpresa ao encontrá-lo ali, a fim de que ele não perceba que ela está ali só por causa dele. A Esguio diz pra Janso não se preocupar. Quem não te conhece que te compre, viu, Esguio? E quando Sorda se aproxima, ela não sabe ser sutil. Parecia estar infartando ao invés de surpresa. A cara do Levante e da Janso são as melhores nessa hora. Sorda então a pede para deixar as formalidades e o chamar pelo nome. Mais uma carta branca para Esguio. Nos resta saber se ela saberá aproveitar. O Levante então tenta dar uma forcinha. Ele acaba revelando que a Esguio está morando com a Janso. Para melhorar, a Esguio já ia se explicar falando do traste do Sonir. Alguém tira esses dois de perto, por favor? A Janso improvisa e empurra a Esguio, que entorna a bebida no Sorda. Perfeito. Bom, ele pega outra bebida para a Esguio e todos brindam. O Levante e a Janso logo dão um jeito de sair para deixar os pombinhos mais à vontade. Só não sei se foi uma boa ideia. Sorda então pede a Esguio para que ela fale um pouco mais dela. Ela então se lembra dos preciosos conselhos que suas amigas lhe deram, de que ela é uma mulher independente, de sucesso, cheia de objetivos, muito sociável e talentosa. Ou seja, minta sobre você, Esguio. Não que a Esguio tivesse concordado. Começar um relacionamento na mentira não é a melhor opção, mas, como ser sincera demais nunca funcionou, ela decide exagerar nas mentiras. Sim, ela mente. Ela mente sobre sua carreira.
carreira, diz que ama cozinhar, que adora dançar, ou melhor, dança de tudo, que está aprendendo a falar japonês, que seu maior passatempo é cozinhar, e decidiu se aprofundar em culinária japonesa, e melhor, que é voluntária em um abrigo para animais com deficiência. É sério, Esgi? Não, me recuso a comentar. Sarda pergunta como ela consegue tanto tempo para as coisas em sua vida. Esgi então diz que não gosta de ficar parada. Sarda diz que ela é uma mulher muito especial. E Esgi então nos faz a demonstração de como perder um homem em poucos segundos. Ela o chama para sair no fim de semana. Ele faz essa cara e a diz ter um compromisso. Ela então pergunta se pode ser durante a semana. Ele a diz que durante a semana fica muito ocupado no hospital. E ela fecha com chave de ouro dizendo que ele a pode ligar quando tiver um tempo. Ou seja, minha vida está à sua disposição. Pronto, simples assim. E o resultado você já sabe. Ele dá uma desculpa qualquer e foge. Parabéns, Esgi. Mais uma vez, fundo do poço atualizado e alcançado com sucesso. Enquanto isso, nosso querido Osguro está a procurar em sua imensa lista de contatinhos uma única mulher capaz de ajudá-lo em sua missão impossível. Ele resolve então perguntar a Gizem se ela quer ser sua namorada. E olha como ela fica. Aí ele se explica melhor, dizendo que não é de verdade, que é só para fingir. E a alegria dela vai embora. E para piorar, ele se lembra que a mãe dele a conhece. E desilude de vez a pobre coitada. Ou melhor, deixa só a pobre, porque de coitada essa aí não tem nada. Ozan chega e Osguro diz que nenhuma mulher tem o perfil esperado. Ozan não entende como nenhuma serve. Afinal, Osguro tem milhares de mulheres em seus contatinhos. Osguro então diz que elas podem até topar ser sua namorada temporária, mas que o problema seria depois, caso mudasse de ideia e resolvesse ligar para sua mãe quando tudo terminasse. Ozan diz que a garota escolhida teria que precisar dele para não ter que traí-lo depois da festa, e não querer ser namorada dele para não ficar apegada. Osguro diz que o problema está justamente em achar uma mulher que precise dele. E volta Esgi para casa, lamuriando por ter estragado tudo mais uma vez. Osguro também volta para casa e recebe a notícia de sua irmã que 50 garotas solteiras estarão na festa de casamento ao esperar, que virão mulheres de fora do país, da Austrália, só para o encontrar. O sonho de muitos homens é o maior pesadelo do Osguro. Ebru diz que além de ter boa condição financeira, ele é muito bonito, ou seja, um ótimo partido. Nenhuma das convidadas quer perder a oportunidade. Sevin pega os dois conversando e logo quer falar com Osguro. Quando ela fala sobre os preparativos do casamento e das inúmeras convidadas, Osguro logo a diz que não vai sozinho à festa, que está namorando e a levará para o casamento. Sua mãe fica toda feliz e o diz que não aceitará desculpas de última hora para não irem ao casamento, que ele nem pense em enganar. Osguro escapa por pouco, e o melhor é a reação da Ebru pro grande feito do irmão. Bem ao lado estava a Esgi, chateada e indignada por ter estragado tudo, admitindo que Osguro tinha razão, que se continuar assim, passará o resto da vida sozinha, fingindo não precisar de conselhos. Osguro estava lá se questionando sobre o que iria fazer. Esgi então percebe que não tem tempo para ser orgulhosa e decide pedir ajuda a Osguro. Mal chega e Osguro sem querer já a acerta com a bolinha do Tesla. Ele a socorre dizendo que foi sem querer e que não sabia que ela estava ali. Esgi então diz que ele é uma catástrofe em sua vida. Ele cuida dela, pede 1000 desculpas enquanto ela continua a o acusar. Esgi então lamenta dizendo que essa noite só poderia terminar desse jeito mesmo. Osguro então supõe que ela tenha se arrumado toda à toa. Esgi diz que nem tudo foi em vão, que acha que o doutor gostou dela. Osguro diz que é claro que ele gostou, até a hora que ela começou a falar demais e pressionou ele, e logo sacou que ela deu o primeiro passo e o chamou para sair. Ele sacou tudo isso sem a Esgi dizer meia palavra, e ela diz que ela não poderia ter feito isso. Esgi então o acusa de ter colocado uma escuta nela. Ai meu Deus. Ele diz que não precisa de uma escuta para saber disso, que ele a viu ao sair, viu como ela estava, que ela estava deslumbrante, muito bonita, tão bonita que ninguém poderia dar um fora, mas ela chegou sozinha, chateada, só poderia ter feito uma estupidez enorme, pois não teria outra explicação. Gente, que elogio foi esse? E olha a carinha da Esgi ouvindo ele dizer tudo isso. Ela então pergunta se o que ele quis dizer é que ela é tão bonita que ninguém a poderia dizer não. Diz estar impressionada com o fato dele ser capaz de elogiar alguém. Ele a diz que não foi bem um elogio, mas sim um indicador da estupidez que ela cometeu para explicar o ocorrido. Se é válido o argumento dele? É sim, tem que concordar com ele. A Esgi teve um dom. Convincente? Nem tanto. Os elogios não pareciam apenas indicadores ao saírem da boca dele. Se eu tenho algo a dizer sobre Osguro, é que ele é o rei do escape, do tipo que irrita o outro para esconder os próprios sentimentos. A Esgi então pergunta sobre as regras. Osguro diz que a falou sobre as regras, mas que ela não o escutou, que a disse para não voltar chorando depois. A Esgi acaba tendo de dar razão ao Osguro e o pergunta
pergunta se ele não gostaria de compartilhar as regras a dando uma ajudinha. Osguro então se lembra do que o Ozan havia dito, sobre a garota ter de precisar dele, mas não querer namorar com ele. Osguro então topa ajudar, mas com uma condição: ela concordar em ser sua namorada por uma noite. Olha esse clima. Não sei não, viu? Esguio questiona. Ele diz ser bem simples. Basta ela fingir ser sua namorada por uma noite. Esguio pergunta de quem ele está fugindo dessa vez. Ele diz que é da sua mãe, que eles vão ao casamento da sua irmã e nada mais. Ela então se enfurece, dizendo que ele quer que ela faça isso em troca de umas regrinhas de nada. Osguro então a diz para não subestimar essas regras, pois são elas que a farão alcançar o seu sonho de se casar. Ela diz que estarão de volta em umas 8 horas, que ela só precisará beber, comer e se divertir. Alguém fala pra ela que se ela não quiser eu vou? Mas alguém tá comigo nessa? Bom, Esguio então se lembra do que a Jansu disse sobre ficar sozinha com ele e nega o acordo. É sério isso? Alguém consegue entender? Se ela nunca tivesse ficado a sós com ele, tudo bem, mas ela já o conhece por inteiro. Pra que negar? Ai, ai. Osgura pergunta por quê. Ela diz porque não quer aceitar, porque não quer ser sua namorada falsa. Osgura então a diz que ela não confia nela mesma e a pergunta se ela está com medo de se apaixonar por ele. Esguio então o chama de convencido e ele se gaba se vangloriando por ter motivos para ser convencido assim. Gente, esse Osguro não é brinquedo não, é puro fogo mesmo. Esguio diz que ele é tão perfeito, mas está procurando uma namorada falsa. Osguro então a diz que não tem problemas para achar uma namorada, só que não quer ter uma namorada, que é uma escolha pessoal e não está desesperado como ela. Aí ele cutucou a onça com vara curta, né minha gente? E ainda afirma novamente, dizendo que foi por isso que ela veio pedir ajuda. Não tem medo mesmo de morrer. Esguio então diz que ele está tentando tirar vantagem dela por isso, chamando de oportunista. Osguro então a diz que ela pode ir embora, que não quer mais que ela seja sua namorada falsa. Esguio diz também que não quer e não precisa da ajuda dele, que foi um erro em vir atrás dele. Osguro diz que o erro foi dele em a pedir ajuda, que os caras estão certos em a dar o fora e que agora ele consegue entendê-los. Esguio ataca e diz que o motivo é por todos serem canalhas como ele, e vai embora. Osguro diz para tomar cuidado para não cair na piscina, e ela o chama de babaca. Ai, ai, esses dois. Esguio então vai lamuriar pela 1000ª vez, colocando toda a culpa no Soner, que de repente aparece a dizendo para parar de culpá-lo, pois a culpa foi dela por não conhecer as regras. Não foi só o Soner que apareceu não, mas todos os seus ex-namorados a culpando por seus erros. E por último, o Osgur, a dizendo mais uma vez que ela está desesperada, que ficará velha e sozinha. Esguio enfim acorda do pesadelo, obviamente apavorada, mas novamente dando razão ao seu vizinho, assumindo que está desesperada. Mal sai do pesadelo e já vem sua mãe Nevinha ligando para saber como foi o encontro na noite passada. E dessa vez seu padrasto, o Nao, também estava na expectativa com sua mãe. Na pressão e empolgação dos dois, Esguio resolve mentir e diz que foi tudo bem. E sua mãe já vem a perguntando quando vai os apresentar a ele e quando vão se encontrar novamente, pois o seu ex já está noivo. Esguio pergunta como ela sabe do noivado do Soner. Sua mãe diz que foi pelas redes sociais e que curtiu uma foto dele sem querer. Esguio quase morre e sua mãe diz para ela não se preocupar, pois foi em sua conta fake, enquanto seu padrasto ri sem entender. A vida da Esguio não tá nada fácil não. Bem ao lado, Osgur também amanhece com sua mãe o ligando. Já repararam que a mãe dos dois sempre ligam na mesma hora? Parece até combinado. Isso é no mínimo estranho. Osgur já atende na intenção de dizer que não levará mais sua namorada no casamento de sua irmã. Mas antes que ele a diga, ela já o corta com milhares de expectativas, pedindo fotos e querendo saber o nome da sua namorada. Osgur diz que ela está exagerando, mas sua mãe o diz que espera por este momento há anos, que está muito feliz por poder vê-lo casar antes de morrer. Dá pra ver que a pressão em cima dele não é pouca, não. Sua mãe mais uma vez pergunta o nome da sua namorada. Osgur diz que ela irá a conhecer quando chegar a Jack. Sua mãe continua a insistir, até que sua salvação chega. Ele rapidamente a diz que sua namorada se chama Esguio e se despede de sua mãe, que fica feliz da vida. Bom, nem preciso de dizer, né? Por comum acordo, trato fechado. Esguio aceita a proposta de ser a namorada do Osgur por uma noite, e Osgur então a diz que antes do verão acabar, alguém se declarará para ela. Esguio pergunta se ele está zoando. Osgur diz a ela que um homem só leva 3 meses no máximo para se decidir se quer casar ou não com uma mulher. Passando disso, é melhor cair fora antes que o pior aconteça. A ficha da Esguio então cai nesse momento com o traste do Soner, que nunca pediu em casamento, mas que com 3 meses já estava noivo da nova namoradinha. Osgur diz que ela é devagar, mas que está pegando o ritmo da coisa. E começa a dar suas dicas. Primeiro passo, fazer o médico esquecer tudo que pensa sobre ela.
A pede para conhecer o alvo. Ela então o apresenta o Sarda. Osgur então a diz que será moleza, pois ele é feio. É claro que ele não ia deixar passar batido, né, minha gente? Ele não perde uma chance de zoar a Esgi. E o pior, a Esgi concorda que ele não é tão bonito assim. Osgur então a diz que ele é comum, bem comum, e que combina muito bem com ela. Ai, ai. Depois dessa, a Esgi só ameaça ir embora. Ele já tinha matado. Osgura diz que está brincando e que ela é muita areia pro caminhãozinho dele. Esgi se anima novamente, dizendo que o quer rastejando aos seus pés. Osgura diz que não precisa sonhar tanto assim. E o melhor, a reação do Osgur quando descobre que o tão sonhado pretendente é ginecologista. Sim, ele cai matando pra cima da Esgi. Beleza é algo que não falta pro Osgur. Deboche também não. Ele a zoa infinitamente, dizendo que vão se dar muito bem. Ela nega, dizendo que nunca se dará bem com ele, que quando o acordo terminar, a amizade entre eles também acabará. Osgur diz que será como ela quiser, voltando assim todo o foco para o treinamento. Ao fim da tarde, Esgi se encontra com suas amigas, as dizendo que precisa se encontrar novamente por acaso com o Sarda, que desta vez tem um bom plano e que ele a pedirá em casamento antes do verão acabar. Bom, a reação das meninas não precisa nem dizer, né? Esgi então continua passando seu novo aprendizado sobre os 3 meses sagrados para o tão sonhado pedido, as dizendo que desistirá do Sarda se ele não pedir sua mão em 3 meses. A Jansu quase morre de rir. A Esgi então as lembra do noivado do Soner com 3 meses após terminarem. A Denise também se lembra que o traste do seu ex também é pedir em casamento com 2 meses de namoro. Já a Jansu cai a ficha que já está há mais de 1 ano namorando com o Levante e até agora nada de pedido. Ela então joga para as meninas sua dúvida quanto a ele não querer se casar com ela. Ai, vocês falam ou eu falo? A Esgi e a Denise ficam sem saber o que dizer nesta hora, porque além de ser óbvio, estava na cara, né, minha gente? Mas para o alívio das meninas, a Jansu arranja uma desculpa para ela mesma, dizendo que não podem viver um relacionamento abertamente por conta da filha do Levante, para que ela não descubra. As meninas concordam a dizendo que o caso dela realmente é diferente, por conta da filha do Levante, a dizendo que por isso ele não pode se decidir tão rapidamente. Vai dando asa para ver, Jansu. Esgi então diz que nada mais a afeta, pois ela tem um sonho. O sonho de ter uma família grande e bonita com pelo menos 3 filhos. E que pode fazer qualquer coisa por isso. Que só não quer se arrepender depois e que precisará da ajuda delas para que tudo aconteça. Mas prometendo que não cometerá os mesmos erros. As meninas obviamente se dispõem a ajudá-la. A Jansu então diz saber o motivo da sua evolução. O livro que ela está lendo. E a Esgi mais do que rapidamente concorda. A Denise diz que ela está totalmente confiante. E a Esgi mais uma vez diz ser o livro. É claro, o motivo da mudança da Esgi é um livro, só se for o livro aberto da vida do Osgur. A Jansu então liga para o Levante a fim de conseguir mais uma oportunidade para a Esgi. Enquanto isso, Osgur conta para Ozan seu grande feito, que enfim achou a garota perfeita para acompanhá-lo no casamento. Ozan pergunta quem é. Osgur diz ser sua vizinha e que ela não irá se apaixonar, pois ele está ajudando a conseguir um novo namorado. Ozan então zoa por ele estar bancando um de médico do amor, pois seu relacionamento mais longo só durou 48 horas, e ele ficou sóbrio somente por 6 horas das 48. Osgur sorri, enquanto Pablo chega com todas as revistas que achou com sua entrevista. Osgur pede para pôr um fim em todas elas. Voltando às meninas, a Jansu consegue uma oportunidade para Esgi encontrar com Sarda em 2 dias. Alguém vai precisar mesmo do seu vizinho. Se inscreve e ative o sininho para não perder os próximos episódios dessa história. A playlist completa você encontra nos comentários fixados e na descrição desse vídeo. Até o próximo... Recapflix Love.